Nós vamos aqui conversar sobre essas irritações, né, que dão aí na garganta, aqueles famosos pigarro, enfim, que acontece principalmente na manhã, né, quando a gente está amanhecendo. Sempre acontece, tempo quente, sei lá, acaba dando alguns tipos de irritações na nossa garganta, né? Agora, e aí uma maneira de melhorar são aquelas nossas receitinhas em casa, né? Quem não tem uma receitinha que é com mel, com própolis, enfim, isso pode ser perigoso? A gente tem que tomar cuidado com as receitinhas domésticas, né? Porque muitas vezes a gente acaba mascarando algo que tem um problema e aí vai deixando. Então, por exemplo, o própolis, né? Ele vai ter um efeito anestésico e se você tiver com dor, usou o própolis, ele vai até anestesiar aquela dor e você vai conseguir falar normalmente. Mas o grande perigo é o que está causando essa dor, né? Qual é a causa dessa dor? E aí, na verdade, tem que estar investigando a causa para daí estar tratando o problema. Tem também as pastilhas, né, que muita gente usa para tentar resolver. A pastilha também, né, tem um efeito anestésico, que daí vai a mesma causa do própolis, do gengibre, que também é bastante usado. Então, tem que tomar cuidado com essas receitinhas, porque às vezes você mascara, mas na verdade o problema só vai piorando. E os pigarros, assim, que as pessoas forçam, às vezes até a irritação, porque isso... É ruim, né? Então, na verdade, esse pigarro vai causar um vício. Acaba virando mesmo, né? Qualquer incômodo, já vai arranhar a garganta. Raspa a garganta para tirar aquele pigarrinho e, na verdade, o organismo vai produzir mais. E você sempre vai ter a sensação de que tem algo na sua garganta e também tem algumas patologias que acabam dando essa sensação mesmo, de que tem um bolo na garganta. Então, sempre está investigando com o médico o porquê que está acontecendo alguns sintomas. Quando você faz esse mecanismo, né, que acaba virando vício, que você diz, de raspar a garganta, o que acontece nesse momento do pigarro? Tá, na verdade, quando você vai raspar essa secreção, na verdade está tendo um atrito nas pregas vocais. Então, o ar é para passar pela prega de uma maneira natural. E quando você faz o pigarro, na verdade vai ter um atrito muito grande nessas pregas e isso é prejudicial, né? Então todo choque, todo atrito que tem nas pregas, isso é prejudicial e daí na verdade o organismo vai produzir mais muco. Agora, Nazaré, você, né, é fonoaudióloga, mas é cantora também, por isso deve saber cuidar muito bem da sua voz, não é? Por isso tem essa voz linda. A gente busca, porque a gente sempre fala, né, que os maiores problemas, os problemas mais comuns da voz, na verdade, é mais causado pela voz falada do que pela voz cantada. É mesmo? É, porque você vê que não existem tantos cantores, não existe cantor por todo canto, né? Então, quando a gente chama, né, Joyce, os profissionais da voz são todos aqueles. Você é uma profissional da voz, os padres são profissionais da voz, né? Enfim, cantores, apresentadores, jornalistas. Então, todos eles devem ter esses cuidados com a voz, né? Eu, como cantora e fonoaudióloga, tenho que ter essa mínima consciência. Então, antes de educar, até antes de educar a minha voz cantada, eu preciso ter a consciência de que eu tenho que cuidar da minha voz falada, porque eu uso mais a voz falada do que a voz cantada. É, porque às vezes a gente pensa assim, cuidar da voz tem que ser para aqueles que, os professores, como você disse, o cantor, mas todos nós precisamos estar atentos, né? Todos, porque pessoas que exatamente têm maus hábitos vocais, como pigarro, né, o bichinho do né? Tossir, enfim, falar alto, falar muito, né? Nós, fonoaudiólogos, a gente já fala muito por natureza, mas a gente tem que sempre, né, conter isso para que realmente a voz ela saia da forma mais natural possível. Agora, uma pessoa, né, que faz o uso constante da voz, ela está sujeita a que tipo de problemas? Então, ela pode ter alguns problemas na sua voz, os mais comuns, por exemplo, uma lesão na prega vocal, né? Que são os nódulos, mais conhecido como calo, né? Na prega vocal. Então, isso pode causar rouquidão,
Isso pode causar, muitas vezes, aquele cansaço quando a pessoa fala, uma fadiga para falar, né? Se a pessoa já tem, por exemplo, um refluxo gastroesofágico, então aquele líquido ácido volta pelo esôfago, então ela pode ter rouquidão, ela pode ter muitas vezes ardor para falar, né? Então, como nós já falamos, aquele sensação de bolo na garganta. Então, pode ocasionar alguns problemas, sim, se ela não cuidar corretamente. Agora, no caso aí da rouquidão, às vezes a gente pega um resfriado e acaba ficando rouca, né? Tem épocas que a gente perde até a voz. Quanto tempo você pode ficar nessa situação? Porque, às vezes, como não dói, né? A voz só me incomoda, mas não dói. Porque situações de dor a gente resolve com mais prontidão, não é? Mas até que ponto, né? Até quando eu posso ficar com essa voz rouca? Então, um resfriado, pensando assim, que a pessoa tenha uma inflamação de garganta, ela pode sim ficar rouca, né? Mas uma rouquidão que persista muitos dias, e daí entra no remedinho caseiro também. Porque às vezes tem um problema nessa prega vocal e a pessoa está tratando com remedinho caseiro e está anestesiando, né? Então, persistindo muito tempo, passando mais de 15 dias, já é indicado estar procurando um médico para estar investigando o porquê dessa rouquidão. Agora, ô Nazaré, antes de você cantar, a gente viu que você faz alguns tipos de aquecimentos, né? Como nós deveríamos fazer, principalmente quem usa mais, né, da voz na sua profissão. Esse aquecimento, ele precisa ser para todas as pessoas ou só para quem usa mais a voz? Todos os profissionais da voz, né? É indicativo que faça o aquecimento e o relaxamento após do uso profissional, né? A gente volta mais para os profissionais da voz. Tá. Mas é claro que qualquer pessoa que... meu filho daqui a 15 dias vai ter um teatro e ele vai participar. Né? A gente indica também, nesses casos, que façam aquecimento, alongamento e aquecimento antes de cantar e após o relaxamento. Isso é essencial para se manter uma voz saudável. A gente tem uma perguntinha aqui para vocês. É o Júnior Alves, ele é de Minas Gerais, e ele pergunta se o limão ele tem algum benefício para as cordas vocais. Aí já começam as dúvidas aí, mitos, verdades. O limão, né, Joyce? Acho que está dentro das receitinhas caseiras. Básicas. Limãozinho, né? Com mel. Limãozinho com mel, básico. Né? Tudo isso gera, como a Joyce falou, mais muco, né, Joyce? Então, é um paliativo. A pessoa sente aquela sensação de alívio momentaneamente. E após isso, volta, às vezes, na maioria das vezes, pior. Como se fosse uma anestesia? Escondesse. Os sprays, né, aquelas pastilhas, né, todos eles mascaram o efeito da sensação de corpo estranho, que a gente chama, né, do muco, enfim, né? Tá, okay. Sempre. Você falava aí do uso inadequado da voz. O que seria isso? Então, você usar de maneira incorreta a sua voz é toda vez que você precisa dar uma força maior do que a necessária, né, para essa prega vocal. Então, aquela pessoa que, de repente, fala sempre gritando, né? Então, ela fala sempre mais alto do que deveria. Aquela pessoa que pigarreia demais, né? Ou então o inverso, aquela pessoa que fala muito baixinho, sussurrado, porque o sussurro também vai causar um choque nas pregas vocais. Então, tudo que vai além do natural, da emissão natural da fala, isso é um uso inadequado da voz. E sem contar que muitas vezes uma pessoa que fala alto, na verdade, está correlacionado com algum problema de audição, não é isso? Então, isso deve ser realmente procurar um médico, né? Um fonoaudiólogo, um otorrinolaringologista, para que sejam feitos os exames para que finalize qualquer coisa, qualquer dúvida que tenha relacionada à audição, que é tão importante para a nossa comunicação. E é até bom essa dica para as crianças, né? Para as mães ficarem atentas. De repente a criança fala alto, é porque ela está com algum problema de audição. Então, sim, é bom procurar um profissional. O pessoal em casa, né, já perguntando sobre o limão, né? Mas dizem que a maçã, ela sim, é muito boa para a voz. É verdade? É verdade. A maçã, ela é benéfica para a voz,
principalmente quando for fazer o uso dela antes de uma exposição prolongada, né? Então, porque ela tem um efeito adstringente que torna a secreção mais fluida. Então, isso faz com que a voz fique mais clara, mais limpa. Então, ela não é uma vilã. Opa, então, olha, gente, aqui, a gente tem aqui a maçã. Comer maçã, então, seria legal a indicação de uma maçã por dia para ajudar na voz? Sim, ajuda, principalmente se você fizer antes, né? Antes de cantar. Sim, é maravilhoso. Você deve ser adepta à maçã, né? Muito. Às vezes chega até a enjoar de tanto que a gente come. Mas a gente precisa adotar esse costume, né, disso, né? Pois é, menino. Ó, Rodrigues, precisa trazer todo dia aqui, antes de entrar no ar, comer uma maçã. A minha esposa faz isso todo dia antes de ir pro jornal, uma maçãzinha. Olha, interessante. Impressionante o efeito que a maçã tem. Pois é, vamos adotar aí, né, esse hábito. Além de ser bom, é boa para tantas outras coisas, não é? Então, ó, maçã, gente, vamos comer, viu? Aí tem o chocolate também. Já disse que o chocolate já não é interessante, né? É o chocolate, por ter o leite, né, que é alto, ele tem um efeito de produzir muco. Sabe, pode perceber quando você come a banana também, né? Então, ela alimentos que causam esse muco, nós não indicamos antes do uso profissional da voz. Né? Exatamente para que a pessoa... Porque o que acontece? Como a Joyce explicou muito bem. Quando nós falamos ou cantamos, há um atrito. Mas um atrito natural da prega vocal. Ou seja, ela bate, volta, né? Existe todo aquele movimento lindo, maravilhoso. Quem não viu, vá atrás, tem na internet. É lindo o movimento natural da prega vocal. Quando o muco passa, existe... esse atrito que aí interfere nesse movimento natural da voz. E aí, às vezes, a pessoa falha até a voz, né? A pessoa faz aqui, aí falha, aí faz o bichinho do né? Então, exatamente, a gente não indica esses produtos, esses alimentos, exatamente para que previna a produção de muco na hora em que a pessoa for usar a voz profissionalmente. Ok, então a recomendação é que não faça uso apenas antes, isso, né, que vai danificar. Não é proibitivo, né? A gente pede apenas que evite. Entendi. Agora eu vi aqui também o gengibre, é isso? O gengibre também vai ter o efeito anestésico, né? Então, se você ou chá do gengibre ou mascar um pouquinho do gengibre, você vai sentir que está anestesiando. Então, entra naquela questão que nós já falamos, que daí vai anestesiar, vai ter, na verdade, vai estar mascarando, né, a sua dor de garganta, mas a gente não sabe a causa dela. Então não é interessante, então, não o uso, né? Não. O gengibre pode ser usado no suco verde, que é muito bom, né? Mas aí você está tomando, você não está mastigando, como a Joyce falou. Então, no suco verde pode, mas antes de cantar e mastigar, no chá não. Porque vai anestesiar e você não vai sentir o efeito, né? Se você estiver forçando a sua voz, você não vai perceber isso. Porque quando você força muito, é aquilo que você falava, vai dar uma ardência e estando anestesiado, a gente não vai perceber. E aqui o enxaguante bucal, a gente trouxe. Na verdade, o enxaguante, você vai fazer o uso, mas ele, assim, na prega vocal mesmo, ele não vai ter, né, um problema tão grande, né? Então, você faz o uso, ele vai anestesiar um pouco, mas, na verdade, ele anestesia por pouco tempo. Então, você não vai conseguir forçar a sua voz, porque não vai ficar anestesiado por muito tempo. Mesmo porque a região onde ele mais atua é na região oral, na região da boca. Para higienização apenas. Para higienização pode. E não vai interferir em nada.